Cozinhar, assar, fritar. Qual é a sua forma predileta de preparar os alimentos? E qual será a forma mais saudável? A nossa equipe buscou a resposta e descobriu até quem só come alimentos crus. Veja em novo episódio de Mitos e Verdades da Alimentação. Muita gente prefere o alimento do jeito que ele veio ao mundo. Muita coisa eu faço crua mesmo. Para outras pessoas, sem o fogo não tem comida. Eu prefiro comprar fresquinho e cozinhar. Eu costumo preparar mais assado. Acho que grelhado é a melhor preparação. Quando a gente fala que o apressado come cru e quente, é que ele quer comer antes da comida ficar pronta. Mas tem um monte de coisa que é legal a gente comer cru mesmo. Por exemplo, uma cenoura, ó. Eu gosto. Esse jeito se chama crudismo. Não gostou da palavra nem do jeito? Então escolhe uma outra forma que eu preparei aqui para você. Ó. Tem uma lista enorme. Cozinhar, assar, fritar, refogar, grelhar, ensopar, torrar e até chamuscar. O negócio é saber que jeito combina mais com cada tipo de alimento. Os homens da pré-história perceberam que alimentos expostos ao fogo ficavam mais fáceis de mastigar e a digestão melhorava. Teria começado aí a grande aventura da alimentação. Esse professor de gastronomia ensina que a palavra usada para dar a ideia de alimento feito no fogo é cocção. O cocção é tudo aquilo que você vai transformar com o elemento chamado fogo. Tem fogo, modificou o ingrediente, é uma cocção. Agora, quando se fala em cozinhar... Cozinhar. O que é o cozinhar? É o ato que você vai para a cozinha, pega os ingredientes e transforma num prato. A boa e velha salada de tomate, você está cozinhando, você está trabalhando nela. Técnicas de preparo são muitas, mas qual será a mais saudável? A melhor forma de consumir um alimento é, sempre que possível, consumi-lo cru e, por último, frito. E agora, nesta reportagem, você vai percorrer todo o caminho entre estas duas formas de preparar a comida. No quintal da Roselene, ela planta quase tudo o que come. A naturóloga é adepta do crudivorismo ou crudismo. O crudismo é um tipo de dieta onde as pessoas dão preferência pelo consumo dos alimentos crus. Normalmente, eles acabam retirando carnes, leites, alimentos de origem animal, justamente pela necessidade de cocção, e acabam priorizando hortaliças, verduras, sementes, todos consumidos crus. Além disso, Roselene acredita na energia dos alimentos, o que ela chama de comida viva. Que é legal você ver a sementinha, você colocar para você comer um pimentão. Eu plantei em fevereiro, fui comer o mês passado. Então, tem toda uma questão da vida ali brotando. E aí eu descobri, começando a estudar o princípio ativo e tudo mais, a gente perde muito na hora de cozinhar. Quando cozidos, alguns alimentos perdem nutrientes. Mito ou verdade? Verdade. Quando a gente fala de hortaliças, frutas, verduras, a melhor forma de consumo é cru, onde a gente preserva a maior quantidade de nutrientes, vitaminas e minerais. Atenção! É importante lavar muito bem os alimentos crus. De preferência, deixá-los por 15 minutos em solução de hipoclorito de sódio. Depois, lavá-los novamente. Isso tudo para evitar infecções graves. Então, você nunca come uma comida quente? Muito raramente. A primeira refeição do dia será esta mistura de legumes, uma espécie de cuscuz natural. Isso é que tem de bacana na comida viva. É bem viva, a cor já diz. De vez em quando, ela usa o fogão sim, mas com regras rígidas. Na chamada comida viva, o cozimento dos alimentos só pode ser feito até 41 graus. Mas como saber essa temperatura exata? Quem é adepto da técnica tem uma dica. Faz esse teste com as mãos. Coloca as mãos na panela e vê se ela já está aquecida. Quando começar a te incomodar o calor da panela, é que deu o tempo de você poder tirar o alimento já.
Segundo especialistas, quando aquecidos acima de 41 graus, os alimentos perdem enzimas e têm algumas funções alteradas. Mas, muitas vezes, cozinhar é indicado para diminuir os antinutrientes que existem em alguns alimentos. Eles impedem a absorção de nutrientes. Para esses alimentos que têm a presença desses fatores antinutricionais, muitas vezes é recomendado a cocção desse produto. Os principais antinutrientes são os fitatos, presentes em grãos como ervilha, soja, feijão, e oxalatos, abundantes no espinafre e na beterraba. O prato ficou muito bonito e, segundo a Roselaine, saboroso. Toda dieta que tem algum tipo de restrição de alimentos ou nutrientes é recomendado que seja feito junto com um nutricionista ou um profissional habilitado, porque depende muito do tipo de vida do paciente, estilo de vida, quais são os nutrientes que ele precisa ou não consumir. E os pratos que levam carne crua? É importante conhecer a procedência daquela carne, forma que foi manipulada, quem manipulou, para evitar a contaminação e, consequentemente, uma doença pelo consumo do alimento contaminado. Já que o assunto é carne, quibe cru é mais saudável que o assado? Não tem muita diferença quando eu penso num assado ou cru, ou frito sim, por conta da fritura de imersão. Mulheres grávidas não devem comer carnes cruas. Mito ou verdade? Verdade. Carnes cruas ou mal passadas podem ter a bactéria da salmonela e o parasita da toxoplasmose. A intoxicação por salmonela pode ser grave, causando vômitos, febre e diarreias. A salmonela não prejudica o bebê diretamente. Já o parasita da toxoplasmose atravessa a placenta e atinge o bebê. A doença pode causar abortos e a má formação do feto. Com peixe cru, muito popular no sushi e sashimi, é preciso redobrar os cuidados. E o valor nutricional entre peixe cru e assado muda? Se não for uma preparação frita, empanada, não tem grandes diferenças. Domingo é dia de reunir a família para aquela suculenta macarronada. Certo, Rose? Domingo é todo mundo junto e também eu acho que é um prato que todo mundo gosta, um prato saudável e rápido, porque o meu molho eu preparo antes. Prepara o molho antes? Como assim? Porque eu faço de tomate natural mesmo, né? Natural e delicioso. Nada de conservantes e todo feito em casa. O caseiro ele dura bem, principalmente quando congelado, até 3 meses tranquilo, você pode voltar a utilizar. Um molho resfriado dá para chegar até 1 semana. A gente convenceu a Rose a revelar o segredo do seu famoso molho de tomate. Em água fervente, ela escalda os tomates e tira toda a pele. A dona de casa reforça a necessidade de retirar todas as sementes do tomate. A semente, ela amarga, deixa o molho mais amargo. Tomates limpos, ela bate tudo no liquidificador. Geralmente, assim, eu não coloco água, porque senão a apuração dele demora muito. Então eu bato assim. E ele já tem muita água, né? Já solta bastante água. Hora de temperar a gosto com alho, cebola, sal e uma pitada de açúcar. Aí ela coloca a mistura no fogo por 3 a 4 horas numa panela semi-tampada. Então, assim, essa primeira fase, ele ainda tá soltando a água. Tá soltando a água. Depois é que ele vai começar a reduzir. Exatamente. Mas cozinhar o molho de tomate por tanto tempo ainda preserva os nutrientes do alimento? Molhos e concentrados contêm doses maiores de licopeno do que o tomate cru. Licopeno é um antioxidante natural que ajuda a impedir e reparar danos às células do organismo. Molho quase pronto, hora de cozinhar o macarrão. Rose gosta da sua massa al dente, mas o macarrão tem ponto certo? O macarrão tem um ponto certo, sim. Os grandes clássicos, principalmente das origens italianas, ele vem al dente, que é o quê? É um cozimento que você sabe que está macio, ele não está cru, mas ele não está muito mole, ele não está muito molenguinha.
Você morde e ainda ele oferece uma pequena resistência na ponta do seu dente na hora de morder. Massa e molho prontos, família feliz e pronta para atacar. Na cozinha da Daniele, a grelha tem um lugar de destaque e está sempre à mão. Tem um caso de amor, eu e ela, assim, ela faz parte do meu corpo, praticamente, né? Esta relação já tem mais ou menos 12 anos, desde que Daniele começou uma reeducação alimentar e ela acertou em cheio na escolha pelos alimentos grelhados. Uma convivência saudável, mas que também já teve seus probleminhas. Grudou, deu errado, eu chorei muito com ela. Então, assim, eu aprendi que tem que untar com óleo antes, só um pouquinho mesmo. A carne grelhada, normalmente ela é preparada sem nada de gordura ou com pouca quantidade de gordura. Então, dessa forma, a gente aproveita a própria gordura presente no alimento para dar sabor a esse alimento. Então, como é uma quantidade reduzida de gordura, ela acaba se tornando uma forma mais saudável de consumir. Enquanto prepara o almoço, Daniele conta que se sente muito melhor durante o dia quando se alimenta com grelhados. E quando você faz uma coisa mais saudável, o seu dia é melhor. Você não se sente pesado, aquela vontade de beber água o dia inteiro. Isso acontece porque a digestão de alimentos que passaram por algum tipo de cozimento é mais fácil, especialmente as proteínas contidas nas carnes vermelhas. Mas será que qualquer alimento pode ser grelhado? Em geral, você pode usar qualquer legume, carne, até alguns tipos de queijo no assado com grelha. Ele vai formar uma casca mais crocante, mais douradinha e deixando o meio dele mais macio. E lá vai o brócolis fazer companhia para o filé. Daniele prepara quase tudo na grelha. E peixe, você faz na grelha também? Faço sim. Faço cação na grelha, fica bem gostoso também. O bife não precisa muito tempo para ficar pronto, mas ela ensina mais um dos seus segredinhos. Não precisa, mas foi uma técnica que eu fui desenvolvendo. Eu sempre ponho um pouquinho de água para fazer aquele barulhinho. Daniele faz na intuição, mas acrescentar um pouco de água para deixar o alimento mais macio é uma dica de especialistas para assados e grelhados. Você pode acrescentar um pouquinho de água, além da gordura, que vai umidificar um pouquinho mais o alimento. Nesta casa, todo mundo está bem alimentado. Eu aprendi uma coisa, que pra gente ter uma vida legal, a gente tem que aprender a descascar mais e desembalar menos. Tem gente que não abre mão de um belo refogado. Refogar é uma técnica que segue princípios básicos, altas temperaturas e rapidez. A variedade de alimentos que podem ser refogados é enorme. Carnes, legumes e verduras. É só ir para a panela com temperos a gosto e pouca gordura. O alimento refogado, ele é frito em pequena quantidade de gordura. Então a gente tem a gordura presente, tem altas temperaturas. A vantagem é que normalmente o alimento refogado ele passa rapidamente pelo processo de cocção e a gente tem uma perda de vitaminas e minerais menor pelo menor tempo de exposição do alimento ao calor. A couve refogada é uma das queridinhas do brasileiro. Alguns alimentos, quando a gente pensa mais em verduras frescas ou alguma coisa, não fica tão legal quando você fizer um processo de refogado, né? Por exemplo, a própria couve, a gente usa uma técnica que é o abafar. Calma, não é complicado. Depois de refogar alho e cebola no azeite, é só colocar a couve aos poucos. E ela entra já a meia cocção que a gente chama. Ela sempre vai ficar uma cor viva, linda e brilhante. Depois é só abafar com uma tampa. O suficiente para que ela perder a umidade e acabar incorporando todo o vigor dela necessário. Esse é o abafadinho. Tem gente que não consegue ver uma imagem dessas sem salivar. Acho tudo, um peixe assado, uma carne assada, um frango assado. Carnes, vegetais e até massas podem ser assados.
Essa técnica cozinha os alimentos em altas temperaturas a seco, apenas com o calor. Fornos ou churrasqueiras são escolhidos de acordo com a preparação. Os alimentos assados, eles passam por um processo de desidratação. Então, os alimentos eles entram em contato com o calor, um ar quente, e aí o contato com esse ar quente cria uma barreira no alimento que evita a perda nutricional. O processo também tem desvantagem. Alguns alimentos, como carnes, podem ficar ressecados. Os alimentos assados, eles precisam de uma camada de gordura até para ficar mais umedecidos, não ficar muito ressecado, o que aumenta um pouquinho o aporte calórico. Quase todos os alimentos podem ser assados, mas as carnes são preferência nacional. Frango a carne eu prefiro assado. Neste restaurante especializado em galeto, além do tempero especial, o segredo do sucesso é a forma de assar. O galeto é o frango um pouquinho mais novinho. Então, normalmente, a carne é mais macia, um pouquinho mais saboroso. Apesar de ser mais macio, o galeto também pode ressecar ao ir para a churrasqueira. Por isso, tem um truque. Nada de ficar o tempo todo girando a carne. O ideal é deixar o galeto repousar na churrasqueira. Assar de um lado, depois o outro. Se você quiser, pode hidratar o assado para não ficar com a carne seca. Basta pincelar com manteiga, azeite ou óleo. Mas atenção para não exagerar na gordura. Tudo quentinho e crocante. Eu gosto bastante. Mas são delícias cheias de gordura. Por isso, para o bem da saúde, é melhor evitar. Os alimentos fritos, principalmente os alimentos que estão em gordura de imersão, como a batata frita, eles entram em contato com temperaturas muito elevadas. Apesar de ser uma preparação que é muito saborosa, crocante, ela não é considerada saudável, devendo ser evitada. Muita gente está disposta ao sacrifício. As coisas fritas são gostosas, mas não em excesso. Kathleen abriu mão das frituras, mas não das guloseimas. Faço mandioca, faço anéis de cebola, a batata frita. Brian, o filho de apenas 7 anos, está com o colesterol alto. A família entrou em pânico ao ouvir a recomendação médica: cortar frituras. Você falou, o que eu vou fazer agora? Sem fritura em casa. Porque de vez em quando, umas comidinhas mais gostosas, né? Umas tranqueiras para as crianças é bom, né? Sim, bom pra gente. Frita, Kathleen encontrou a solução na fritadeira sem óleo. Uma panela que promete preparar alimentos crocantes sem a adição de gordura. Você acha que fica igual? Fica, acho que até melhor, fica mais saboroso o alimento. Mais saudável do que fritura por imersão, porque a gente não tem adição do óleo, da gordura, mas menos saudável do que um alimento cozido no vapor, por exemplo. Fritadeiras sem óleo podem ser encontradas no mercado por pouco mais de R$200. Mas há modelos mais refinados que chegam a custar 5 vezes este valor. A panela de Kathleen avisa: a batata está pronta. A família adora uma batata frita, mesmo sem óleo. Ficou bom. E nada melhor para combinar com batatas do que uma carne suculenta. Mas você sabia que o bife tradicional, aquele preparado na frigideira, não é uma fritura? O fritar o bife. Quando é que a gente frita o bife? Por exemplo, quando a gente usa uma técnica milanesa, que a gente vai imergir ele no meio do óleo. Então, isso é um bife frito, né? Agora, o outro bife que a gente faz na chapa, ele tá mais para o saltear, que é uma técnica de cocção, que você vai ter o quê? Um fogo mais alto e ele rapidamente vai dourar os dois lados. Lua vai! Breno, Juninho, Udi, Nino, Theo e Mário. 33 anos de sucesso. 8 milhões de discos vendidos. Esse é o grupo Catinguelê. Felicidade, queimada em nossos pensamentos.
Essa rapaziada do Catinguelê, acho que já teve que comer muito ovo, não foi não? Eu quero dizer assim, entre um show e outro, você está se apresentando, dá um sanduíche, tem que ser rapidinho, então um pão com ovo vai facinho ali, não vai não? Vai, pão com ovo é uma das melhores refeições que tem, né? Essa turma adora ovo. Eu gosto de pão quando chega do show. Cansado, tomou um banho e tal, aí come um pão com ovo. Arroz, feijão e ovo para mim é essencial. Ovo é um alimento versátil. Dá para fazer frito, cozido, pochê. Nós convidamos os rapazes do Catinguelê para experimentar um banquete feito à base de ovo. Quem vai servir os pratos é o Leandro. O que é isso aqui, Leandro? Ovo de codorna? Ovo de codorna. Esse ovo de codorna é cozido. Ovo cozido, todo mundo quis provar. Mas essa agora, hein? Ô, Leandro, muita gente tem restrição ao ovo quente. Eu não sou. É? O pé atrás do Mário com o ovo quente não é exclusividade dele. O ovo quente é um ovo que foi cozido por pouquíssimo tempo. Por isso, a gema é mole, praticamente crua. O grande risco dele é a contaminação por salmonela, onde a gema dele não atinge uma temperatura suficiente para eliminá-la. Em algumas cidades, como São Paulo, os restaurantes são proibidos de vender ovos mal cozidos. Hora dos pratos principais. Cada integrante do grupo ganhou um diferente. O Breno não teve dificuldade para saborear o croque madame com ovinho frito. O menu também reserva opções mais desafiadoras. O beneditino, são 3 fatias de brioche, um molho bernese, 2 ovos pochê e o presunto parma. Aqui o ovo é pochê, um tipo de ovo cozido com a gema mole. Na hora da sobremesa, ninguém torceu o nariz para o quindim, nem para o famoso doce francês, o creme brulee. Nas duas receitas, os ovos são cozidos em banho-maria com outros ingredientes. Quantos ovos já comi? Para essa turma, até o ovo vira motivo de festa. Saiba mais sobre mitos e verdades dos alimentos crus aos fritos da nossa página na internet. Acesse r7.com/canal Domingo Espetacular.